capítulo 2, nós vamos ler hoje a partir do verso 12, para a gente terminar o capítulo 2, tá? Eu sei que Deus tem muita coisa para falar nesses poucos versículos aqui que restam. Você procura, vamos estar em oração, tá? Pai, obrigado, meu Senhor, por essa noite em que podemos contemplar a tua glória, a graça do Senhor neste lugar. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso que é poder adorar o Senhor através das canções, o pleno louvor e a plena adoração, meu Deus, que faz toda a diferença na nossa vida, daqueles que verdadeiramente, Pai, têm no seu coração essa essência. Que nesta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, que eu creio que já está neste lugar, venha falar aos nossos corações acerca da Tua palavra, a palavra que liberta, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que nessa noite venha se manifestar, Pai, as palavras, essas letras que aqui estão, eles possam saltar, meu Deus, e habitar no nosso coração, para que haja, meu Deus, uma profunda transformação de vida pelo Teu poder. Nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, amados. Acharam? Eu estou brigando com a Bíblia aí. Estou brigando para saber onde é que está. Vem dizer, pastor, esse livro não tem nada. A letra é bem pequenininha. Hã? A letra é bem pequenininha. Ah, que a letra é bem pequenininha. Glória a Deus. A minha é bem grande. Amados, dando continuidade, tá? Esse estudo que nós estamos fazendo da carta de Paulo a 2 Coríntios, né? Nós trabalhamos aqui, Paulo não resolveu fazer uma outra visita, né, aos Coríntios. Como eu falei para vocês, você já deve ter aprendido que a suposta carta, outra carta que foi perdida, então é a 3 Coríntios, e foi justamente essa carta que ela vai falar dessa visita que o apóstolo Paulo fez à igreja de Corinto. Só que ele chegou lá, amados, na igreja e encontrou umas coisas erradas. E as pessoas continuavam vivendo, né, como se tudo estivesse bem. E aí Paulo puxou da bainha e tirou o seu cajado, não foi uma faca não, entendeu? Puxou da bainha e tirou o seu cajado e desceu a ripa naquelas ovelhas, né? E ele foi realmente bastante duro, e por isso que aqui no primeiro verso, né, do capítulo 2 diz: por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Tá? Ele fez essa visita, ele exortou a igreja e esperou que a igreja tomasse um posicionamento. Tá? Por quê, amados? Porque se a igreja continuar nesse posicionamento totalmente contrário à palavra de Deus, é obstinação pelo pecado. E, amados, nós somos suscetíveis ao pecado, sim, mas a gente não pode continuar com a vida de pecado. Tá? Então a palavra de Deus ela é exortativa. O homem de Deus, o discipulador, pronto, vou tratar também disso, tá? O discipulador ele está nessa posição justamente de exortar você, tá? Exortar é falar, chamar atenção, tá? Mostrar o pecado com amor, certo? E o discipulador também faz esse trabalho, para que você seja confrontado com a palavra de Deus. Muitas vezes não precisa nem falar, basta a palavra de Deus e você vai cair na real. Por que, amados? Porque esse é o trabalho, é a obra de Deus, e de fazer discípulos de todas as nações. Amém? E aí o apóstolo Paulo chega para a igreja e ele exorta essa igreja. Nós não temos essa carta, infelizmente, daquilo que foi tratado. E então 2 Coríntios justamente vai falar dessa situação em que aconteceu, e por isso o apóstolo Paulo não voltou lá. E, como vocês sabem, havia outros supostos apóstolos, tá, que se infiltraram na igreja e eles estavam tentando eliminar a imagem de Paulo e a autoridade dele. E justamente como ele disse que não ia voltar, ele disse: olha, isso aí não tem palavra não, os que vinham visitar você não vieram, né? Tá certo? Então, aqui por isso que começa a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo justamente falando da sua autoridade. Ele está ali pela vontade de Deus. Foi Deus que o elegeu. Amém? Amém. Também uma parte importante que nós tratamos na terça-feira passada é de que esse irmão, está lá em 1 Coríntios 15, 5, 15, 18, ele estava ali cometendo pecado com a esposa do seu pai, sua madrasta, né? Estava ali em adultério, tá? E a igreja não tomou nenhuma posição, e o apóstolo Paulo foi bem aí, radical mesmo, né? Contra o
pecado nós temos que ser radicais, não podemos alisar, tá certo? Não pode dar brecha, não pode dar moleza, porque o pecado é pecado. Ele vem para destruir a vida da pessoa. E aí esse irmão foi exortado, tá certo? Só que a igreja entendeu e ela procedeu, tá? Como realmente o apóstolo Paulo instruiu. Mais uma coisa, o apóstolo Paulo alertou aqui a igreja, né? Lá no verso 8 ele diz: portanto, eu recomendo que vocês reafirmem o amor que vocês têm por ele. Reafirmem o amor que vocês têm por ele, né? Eu lhe escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então o apóstolo Paulo diz, verso 7: agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então, amado, houve a exaltação, traz o irmão para perto, traz ele de volta, não deixa ele só não, porque é tudo que Satanás quer, vai encher a cabeça, essa igreja não te ama, olha aí, tá vendo? Pastor errado aí, aquele irmão que contigo é uma bênção, você disse aquilo, mas aí você errou com algum pecado, e aí o que ele fez? Ó, sai fora, sai de perto de nós, você é um pecador, publicano, joga pedra nele e deixa ele lá. Não faça isso. E isso, amados, esse procedimento também, amados, ele é uma forma educativa para os pais, para com os filhos, tá? Porque eu quero dizer para você, amados, Satanás aproveita de toda a oportunidade. O propósito dele é destruir a família, tá? A família. E aí, amados, o seu filho foi e cometeu ali um delito, né? Cometeu alguma, como é que chama? Peraltice, né? E ali fez alguma coisa que desagradou você, que não deveria fazer. Você foi lá, meteu a chinelada nele, ou então pegou ele pela zoeira, levou lá, como os antigos assim faziam, pegava, saía na zoeira, você saía igual bailarina de pontapé, né? Porque quanto mais se botar no pé, mais a orelha subia, e aí você saía pulando de pontapé, aí lá na parede pegava uns caroços de milho, de feijão e fica de joelho aí. Quem já ficou de joelho de caroço de feijão? Eita, Jesus, olha aí. Até tu, menino, que idade, por isso? Foi mesmo. Misericórdia, eu pensei que era só uma geração mais para trás, né? Mas temos aqui uma nova geração que ainda continua esse sistema, né? Esse sistema de correção, tá certo? Então, puxava-se pela orelha, geralmente, não era pela orelha, puxava? Era, não era? Coitado das orelhas, né? Então, saía pendurado pela orelhas, você saía feito bailarina, né? Porque ele diminuía mais a dor, e ali no canto da parede tinha lá o carocinho, ó, fiquei de joelho, e para a parede ainda mais. E era de cara olhando para a parede. Amados, não é correção, isso é uma tortura. Hã? Um banco na cabeça? Misericórdia. Ainda bem que eu não alcancei esse tempo. Meu tempo não tinha banco. Era o completo, ainda colocava assim um banco na cabeça, que era um balde. Né? Amados, infelizmente, amados, essa não é uma forma, tá? Você tratar uma criança, né? Dessa forma, era no angu e no tabefe, né? Passou-se um tempo, tirou o angu, mas continuou o tabefe, né? E graças a Deus agora, né, não é a questão de não conversa comigo. Então, não é uma questão de abandonarmos totalmente, até porque nós temos o princípio da palavra de Deus, tá? O princípio é de Deus, não é o princípio desse mundo, nem essa educação que está aí, porque a gente está vendo o resultado dessa geração perdida, né? Isso é uma educação em pior, sem respeitar ninguém. Não, mas também dessa forma, de jeito nenhum. Então, faz com que a criança reconheça, né, o seu pecado, vou colocar aqui como pecado, aquilo que ele fez, há uma correçãozinha, tá certo? Naquela parte que é bem abundante, né? Abundante, tá certo? Bate aquela correção e traz para perto, diz: papai te ama, mamãe te ama, me dê um abraço. Porque aí, meu filho, Satanás não vai usar ele, tá? Contra você. Porque, amados, eu já vi Satanás usar criança. Você acredita nisso? Já vi. Já vi. Sabe quem? Meu filho. Desse tamanhozinho assim. Acho que ele tinha uns 5 anos de idade. Estava querendo tomar banho, passo para tomar banho. Peguei ele por onde? Pela orelhas. Né? O órgão oficial esse, né? E aí, vem agora, pelas orelhas. Uma moda antiga, né? Certo? E aí, bora para o banheiro. Cheguei no banheiro, fui até o banheiro, ficou lá no canto da parede e disse assim: tu vai ver.
Quando acontecer, eu vou te mandar. Acredita nisso? Acredito. Eu tenho certeza que não foi meu filho. Foi meu filho viado. Viu? Meu filho de Satanás se aproveita. O ódio, a raiva, é um alimento, é uma vitamina para os demônios. Esse ser espiritual se alimenta disso. Ódio, raiva, angústia, depressão, ele se alimenta disso, ele provoca isso em você, porque é daí onde ele vai tirar o alimento deles, para poder continuar na sua vida e perturbar e destruir a sua casa, a sua família. E você, como servo de Deus amado, não pode agir dessa forma. Amém? Traga para perto. Mostrou correção, então é exatamente isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para a igreja de Coríntios. É um ensinamento para nós. Reafirma o amor. O que é o reafirmar o amor? É porque depois da correção, se ficar só a correção, ele vai pensar que você odeia ele, você tem raiva dele, e você não quer mais ele perto de você. É assim que a pessoa vai pensar. As pessoas, quando se afastam da igreja, eu digo que falaram para mim, se afasta da igreja por algum motivo, pecado, deixou que Satanás entrar na sua vida, por que ele não volta? Isso quando você passa e não fala com essa pessoa, às vezes você não está nem vendo a pessoa, está com uma ocupação ou preocupação, você não está vendo, a pessoa já tem um motivo ali de dizer, ó, só porque eu saí da igreja, eu não quero mais nem conversa comigo, fala mais nem comigo. Me disseram isso, eu estou falando contigo, me disseram, não é? A mentira que Satanás sopra no ouvido da pessoa. Ora, se a pessoa já está ali, não é? Cheia do alimento para ele, não é? Da angústia, da questão do pecado, da rejeição. Pronto, essa é a palavra que expressa isso. Ele está ali já com espírito de rejeição. Eles não te querem mais, está vendo? Você pecou, ele não quer mais que você esteja lá, você não merece mais ele, você não é santo, você é pecador. Então é exatamente isso que eles pensam. E aí você vai com a contra-informação. Que contra-informação é essa? É afirmar o amor. E quando você faz isso com seu filho, você vai com a contra-informação. Papai ele corrigiu, mas por que foi? Não deixa ele consciente do erro. Foi ele que cometeu o erro. E por causa do erro dele, houve a penalidade. Certo? Houve a correção. Mas reafirma o amor, anda perto. E assim nós devemos fazer com membros das igrejas que se afastam. Porque tem tantos aí afora, amados. E as pessoas passam por você. Às vezes a pessoa se afasta e você vai falar com a pessoa, pensa que ela está naquela expressão de como se estivesse na igreja. Deixa eu falar como tal, mas só cabeça baixa. Aí você, sabe que saiu da igreja agora já está. Mas você não sabe como é que está a pessoa. Você não sabe o estado de espírito que ela está. Viu? Cheio de condenação. Porque o dia Satanás, meu filho, se aproveita e joga ainda um peso em cima da pessoa. Aí você não espera a pessoa ter uma reação, não. Não espera porque ela não vai ter, não. Você chega para a pessoa, mas tudo bem, tá? Né? Tá. Puxa ela perto e abraça, para tu ver como tu vai realmente colocar todo esse sentimento que está ali, né? Toda aquela sujeira vai cair por terra. Abraça. É assim que eu faço. Eu não converso muito, não, porque às vezes as pessoas ficam com medo, sabe por quê? Com medo de você chegar e condenar. Você tem medo daquilo que você vai falar com ela. Aí eu não converso muito, não. Chego para perto, abraço e digo, olha, Jesus te ama. E nós também. Pronto. Não precisamos ter coisa, não. O apóstolo Paulo, ele pecou, tá certo. Houve a correção, amém. Mas reafirme o amor que vocês têm por eles. Reafirme, traga de volta. Amém? A fim de que Satanás não tivesse, verso 11, do capítulo 2, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, está vendo? Quando nós, amados, nos afastamos das pessoas que estavam no nosso meio, e eu já até tratei isso com liderança, quer dizer que a gente só cuida dos que estão aqui e dos que saíram. E onde é que está a palavra do pastor? Das 99 vezes, das 100 que estavam no aprisco, não saiu. Ele deixou aquelas que estavam no aprisco. Por quê? Porque elas estavam no aprisco. E ele foi atrás daquela que se perdeu. Mas parece que não. Está aqui uma bênção. Saiu por algum motivo, se afastou por algum motivo, ou trabalho, ele vai, esqueceu, não faz mais parte do nosso meio. Que desgraça é essa, mano? Que evangelho é esse? O evangelho que está limitado apenas
está dentro do aprisco, quer dizer, saiu do aprisco, não faz mais parte do nosso meio. Não podemos agir dessa forma. É por isso que Satanás está levando vantagem sobre nós. Porque nós temos esse comportamento. Saiu da igreja, já acabou-se. Se afastou. Motivo, amado, eu não largo ninguém. Saiu daqui, foi para outra cidade, foi para outro lugar de trabalho, ou porque teve que mudar. Todo dia eu mando mensagem. Todo dia eu mando. E às vezes a pessoa nem me responde. Pois senão a preguiça é tão grande agora que bota só aquela mãozinha, beijinho, né? Tem só um bichinho que puxa assim o coração, que ele nem responder, responde. Bom dia. Mas eu mando. Eu faço a minha parte. Tá? Então, amados, nós não podemos ter esse comportamento. Isso aí, amados, é contra totalmente a essência do Evangelho. Jesus veio buscar as ovelhas perdidas de Israel. Perdidas, não foram as achadas, não. Aqui nós temos as achadas que estão aqui dentro e as perdidas. E as que saíram daqui, você já foi atrás? O irmão que estava aqui se afastou, visitou, pelo menos mandou uma mensagem, se preocupando. Irmão, nós sentimos aqui a sua fala, você está falando da igreja, como é que está? Parece que a gente tem até medo de chegar perto da pessoa. Há um dia atrás a gente estava se abraçando, se beijando. Aí agora não faz mais parte alienígena. Porque eu acho isso muito estranho. Eu acho isso muito estranho, esse comportamento da igreja. Que nós não venhamos a ter esse comportamento. Não faz parte do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E aí entramos agora no verso 12. O apóstolo Paulo diz: quando eu cheguei a Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto um quê? O que é que a gente faz com uma porta aberta? Para a gente entrar num ambiente, numa casa, no banheiro, precisa se a porta está aberta. E aí o apóstolo Paulo diz que viu que o Senhor lhe havia aberto uma porta, ou seja, uma oportunidade, certo? De quê? De pregar o Evangelho. Continua aqui. Uma porta para pregar o Evangelho. Amados, eu quero perguntar para você hoje, isso aí que estava muito falando no meu coração sobre exatamente essa questão do Evangelho. Porque, infelizmente, eu vejo cada vez mais uma igreja templária. Nós não podemos, amados. Porque sabe o que é que vai acontecer? Vai vir perseguição. Vai vir destruição. O Senhor vai, é um jeito de mandar destruir os templos, para ver se os templos saem. E prega o Evangelho. Porque como é que você prega o Evangelho aqui dentro? Me diz, pelo amor de Deus. Como é isso? Que Evangelho é esse? Aqui você está sendo capacitado. Aqui é um exército. Vocês estão sendo treinados para uma batalha que não vai acontecer, ou talvez esteja acontecendo, ela está acontecendo. Os jovens aos 18 anos vai para o quartel, lá vão ser preparados para talvez uma suposta guerra, que talvez possa acontecer. Mas nós não, você precisa aprender isso. Nós já estamos numa batalha, infelizmente, estamos perdendo. Por quê? Porque os soldados não saem do quartel. Os soldados só são soldados no quartel, lá fora não são mais. Como é que pode isso? Está aqui, está com distintivo, chegou lá fora, tira e guarda ali. Vocês já viram uma quantidade de policiais que estavam de folga e foram mortos? Ou que reagiram a um assalto? E vem cá, só porque ele não está fardado, agora ele não cumpre mais aquele dever que ele tem? Porque ele não está fardado? Quantos assaltos, quantas pessoas já tiveram livramento de morte, porque um policial que estava de folga, não estava trabalhando, e ele agiu ali? Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele sabe que é o dever dele. Ele fez ali uma promessa, ele se candidatou, ele trabalhou para isso, ele está ali, amados, revestido dessa autoridade, tanto faz se está fardado ou não. E nós? Que autoridade é essa, mano? Parece que só serve na igreja e lá fora não temos autoridade. Não,
Quando Jesus enviou, amados, os seus discípulos, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 9, ele diz: eis que nos dou poder e autoridade. E disse para que servia esse poder e essa autoridade. E mandou eles. Não foi ficar na igreja, não. Foi, sai fora. Vão aí, prega o evangelho, expulse o demônio, cure os enfermos. A igreja não está fazendo isso. Os soldados não estão trabalhando. Os soldados não têm essa percepção de que vocês são também soldados de Cristo. Lá fora. As almas estão perecendo, as pessoas estão morrendo. O apóstolo Paulo chegou na cidade e viu que o Senhor lhe havia aberto uma porta. Uma porta, amados, é a oportunidade para pregar o evangelho. Você, por acaso, usa as oportunidades que tem? Ou você fica só conversando de outro de pote com as pessoas, sabendo que ela vai para o inferno, sabendo que ela está em pecado, e você continua? Eu estava hoje glorificando ao Senhor. Hoje à tarde eu conversar, eu dei numa casa ali com um reitor. Meu filho não tem nem sabe se é assim, assim. Eu fiquei muito feliz, porque eu tive uma oportunidade, eu vi uma porta aberta no coração daquela pessoa para me pregar o evangelho, para me falar de Jesus, para me falar do poder de Deus, que Deus cura, que Deus cuida, que Deus sustenta, que Deus alimenta. Fiquei muito feliz com isso. Pouco negócio de casa, se foi casa não, mas eu sei que foi uma porta que o Senhor me abriu, foi uma oportunidade que o Senhor me deu. Eu fiquei muito feliz, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu essa tarde, de poder realmente testemunhar do teu poder, do teu cuidado. Eu testemunhei da minha vida para esta pessoa. Fiquei muito feliz por isso. Amados, nós precisamos acordar. O mundo está definhando. Jovens, adolescentes, casais, amados, estão aí sendo destruídos. E a igreja está onde? Na igreja. A igreja não pode estar na igreja. A igreja pode estar lá fora. A igreja não é só aqui dentro, é lá fora. O apóstolo Paulo olhou e viu que Deus tinha aberto uma porta a ele. Ainda assim, ele não teve sossego no espírito, porque Tito, tá, seu discípulo, não havia ainda estado lá. E Tito trazia notícias lá da igreja de Coríntios, tá certo? E o apóstolo Paulo ficou incomodado, ele fez lá a parte dele, se despediu deles e foi para Macedônia, tá? Para fazer o quê? Pregar o evangelho. Mas graças a Deus, verso 14, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mas graças a Deus, em todo lugar. Por quê? Porque onde ele ia, ele tem esse propósito. Para onde o apóstolo Paulo ia, ele não ia porque ia, ele ia porque sabia que Deus tinha um propósito. E ele diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Tá certo? Ele usa até aqui, quando ele usa essa fragrância do seu conhecimento, ele usa aqui, amados, um conhecido na nossa língua do português, que é uma metáfora. Tá certo? Dando um exemplo, né, de algo existente com uma fragrância, ou seja, um cheiro, mas que é a própria pessoa que representa esse cheiro. E ele diz: porque para Deus somos um aroma de Cristo, e entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Aroma de Cristo, cheiro. E que cheiro é esse? Do Evangelho, da pureza, da santidade do Evangelho, do poder do Evangelho. Então, amados, Deus nos conduz, está certo, em Cristo Jesus, e somos mais do que vitoriosos. Mas onde é que está essa vitória, irmãos? Pelo amor de Deus. Amados, eu vejo, infelizmente, já ele vai tratar sobre isso, sobre uma igreja egoísta. Está sendo, amado, criado uma igreja, estão se proporcionando, estão trabalhando uma igreja egoísta, em que nós, quando eu digo nós, a liderança da igreja, temos que estar fazendo momentos e eventos para divertir, para poder entreter os crentes, entretenimento.
tem que mover as pessoas, porque senão elas saem da igreja, elas não vêm para o culto, porque estão desanimadas, ou porque não tem nenhuma atração, ou porque não tem. E aí vai, que desgraça é essa, mano? Isso nunca foi o Evangelho de São Jesus. Não, vamos mudar, mudar isso aqui. Eu não sou extremista. Eu estava até pensando, realmente, porque não adianta investir, mudar esse negócio aqui também, tá? Mas eu vou mudar para atrair mais pessoas. Eu vou mudar para agradar a igreja. Não, meu filho, não. Eu ficar um ambiente assim mais legal e tal, mas não com esse propósito. Porque se eu fizer isso, eu estou desvirtuando o Evangelho. Eu estou me desviando da verdade. Mas hoje é o que nós vemos. As pessoas estão aí, amados, não vão ter maior. Maior para quê? Para encher de gente, de multidão. E aí você vai ter que se virar, meu filho, para poder fazer com que aquela multidão se mantenha na igreja. E aí tem que ser louvor disso, tem que ser. Eu já disse, eu não sou extremista. Mas eu estava até conversando com a liderança sobre isso. Temos que ter muito cuidado. Tá? Eu não quero parar no presente, porque eu sei que a gente continua, tá? Mas também não vou ser movido, tá? Pelas coisas deste mundo. Romanos 12 diz: não se amoldeis. Se amoldar, pegar o molde. Mas as igrejas estão se moldando. Sabe por quê? Não, porque a igreja está certa. A igreja já tem não sei quantas mil pessoas. O que eles estão fazendo? Vão fazer também. Estão se amoldando. Mas esse molde aí, ele vem do molde de Cristo Jesus? Ele vem do molde do Evangelho do Senhor Jesus? Esse aroma, amados, de Cristo é a pureza do Evangelho, é exalar. O aroma que eu falo é o cheiro. As pessoas precisam sentir, amados, esse cheiro do Evangelho, porque é ele que muda a vida das pessoas, ele que atrai, ele que faz com que você seja convencido do pecado, do juízo e da justiça, e você corra para os pés de Jesus e dizer: eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero confessar, eu preciso confessar a Jesus. Foi como a história daquela mulher que eu falei aqui do missionário, em que ele estava pregando na Amazônia, no meio dos matos, lá tinha várias aldeias de índios, que às vezes as pessoas nunca tinham visto, eles só ouviam falar dessas tribos, altamente, colocar aqui a risca, né, o pessoal que só via dentro dos matos, e ele estava lá pregando o Evangelho lá, para aquela aldeia de índios. Ele estava lá, ainda tinha um dos caciques, que era o bruxo lá e ele dizia que Jesus salva, e o cara ficava aqui atrás: salva não. Tudo que ele dizia afirmar uma coisa, ele desafirmava aqui atrás, né? E ele disse que ele pregando já estava próximo, terminando lá aquele momento de pregação, ministração, para fazer o apelo. Quando ele olhou, saiu uma mulher dentro dos matos se arrastando. Ela era paralítica, toda arranhada, ensanguentada, alguns cortes, e quando ela vinha sair dos matos, levantando a mão e gritando de longe. E aí os índios, todo mundo ficou olhando, ele parou e olhou: meu Deus, o que é que essa mulher? Veio se arrastando, a mulher se arrastando, toda suja, e ela falou lá na língua deles, que é a língua dos compombas, né? Depois eu passo esse vídeo aqui, muito jóia, muito legal, tá? A história desse missionário nessas aldeias de índio. E aí, amados, ela falando na língua dele, ela perguntou se ainda dava tempo. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. E ele perguntou aos índios o que é que ela estava falando e tal. Aí ele traduzia lá: não, ela perguntou se ainda dá tempo. Ainda dá o tempo o quê? E ele dizia: ela está perguntando se ainda dá tempo aceitar esse Jesus que ela ouviu falar lá na aldeia dela. Esse missionário, depois daquilo que ele viu, ele disse: Deus, que poder é esse? Que poder é esse? Ela foi contar a história dele depois de 3 dias que ela estava na mata, de distância. 3 dias, caminhando não, se arrastando. E mata, mas você sabe que tem animal selvagem. 3 dias, porque ela pediu às pessoas lá da aldeia dela para levar ela, e ninguém quis levar ela. Mas foi não levar, não foi emoção. Foi-se embora. Que poder é isso, amados? É o poder do Evangelho do Senhor Jesus. E esse poder, amados, está aqui, à nossa disposição. Aqui, ó. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente, não é derrotadamente.
mas parece que muitas vezes nós levamos uma vida de derrota. A gente olha as pessoas e pelos comportamentos delas, a gente desiste do evangelho porque acha que aquela pessoa não vai se converter pela vida de prostituição, e aí vai. Amados, esse poder, tá, foi legado ao evangelho do Senhor Jesus. Você só tem um trabalho para fazer: falar desse poder, falar desse evangelho. Só isso que você precisa fazer. Mas parece que a gente pegou um trabalho que não é para fazer e nem tenta, tem medo, que é converter a vida das pessoas. A gente não pode fazer isso. Não fez nem com a gente, mas com os outros, tá? Ele nos conduz, e esse evangelho, por intermédio de nós, pelo nosso intermédio, ele exala em todo lugar a fragrância do conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Porque para Deus, presta atenção no que ele diz, verso 15: porque para Deus nós somos o quê? Aroma de Cristo. Nós somos o quê? Aroma, tem alguma diferença aí nas Bíblias de vocês? Fragrância, perfume, pronto. Porque para Deus nós somos o perfume de Cristo. Principalmente as mulheres. Os homens não se ligam muito nisso, não. Mas as mulheres, você bota aqui no frente da mulher, já disse qual é o nome do perfume. O perfume é perfume tal. Os homens não se ligam muito, não. Bota, não querem nem saber que nome é, diga onde foi que veio, está numa romé, né? Mas as mulheres não. Elas têm não digo nem olfato, né? Não diga. Então ela já decide, já discerne logo que tipo de perfume é esse, né? E esse perfume é agradável. É um perfume, geralmente é um perfume agradável, e são perfumes desagradáveis ao gosto, né? São fragrâncias caríssimas, tá? Pois essa fragrância de Cristo, meu filho, foi um alto preço pago na cruz do Calvário. Essa fragrância é preciosa. Não tem preço que compre esse perfume, amados. Mas o Senhor nos concedeu. E nós, onde nós chegamos, onde nós estamos, as pessoas para... Que perfume bom é esse? Que perfume gostoso é esse? E a pessoa geralmente, quando sente esse perfume bom e gostoso, ela pergunta que nome é. Não é não? A pessoa pergunta: o perfume bom, qual é o nome desse perfume? Qual é a marca dele? Aí você diz: Jesus. Você era para chegar e sentar do lado das pessoas, e ficar, a pessoa não aguentar e perguntar a você: que perfume é esse que você usa? Aí você vai falar desse perfume. Porque para Deus somos aroma, somos perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos. Agora tem uma questão: e os que estão perecendo? Porque para estes quem? Para os que estão perecendo, nós somos cheiro de morte. Para aqueles, a fragrância é de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ele faz essa pergunta. O que é isso? Bom, vou explicar aqui para vocês. Os generais romanos iam para a guerra. E ali eles venciam a batalha e traziam prisioneiros. Tá? E eles faziam questão, porque aqueles prisioneiros eram o troféu deles, para mostrar que realmente eles foram lá, batalharam e venceram. E aí eles traziam, tá? Entrava na cidade, né, o general ali à frente, o general, tá? Ali vinham os presos, certo? Os prisioneiros de guerra, e ali vinham os sacerdotes, e os sacerdotes com incenso, certo? Vinha com incenso, né? Eles gostavam muito dessa questão. E eles vinham ali queimando com incenso, tá bom? E todo mundo sentindo aquele cheiro, e as pessoas que estavam lá na cidade, elas ligavam aquele cheiro à vitória, à conquista. Mas para aqueles que foram presos, aquele cheiro era cheiro de morte, de derrota, tá? E o apóstolo Paulo está justamente usando aí este fato para explicar o que é que significa esse aroma de Cristo, o cheiro de Cristo. É o Evangelho do Senhor Jesus, é a pureza do Evangelho, é a santidade do Evangelho, é a verdade do Evangelho sendo pregada.
aqueles que são alcançados, é um aroma de Cristo, é suave, que coisa maravilhosa esse cheiro. Por quê? Para aqueles que foram alcançados. Mas por aqueles que rejeitaram esse evangelho, amados, é cheiro de morte. Como eu já ensinei aqui para vocês, olha, a palavra de Deus, amados, ela não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. A palavra de Deus, ela tem duas funções, tá? Primeiro, quando ela é lançada, ela vai para salvar. O propósito dela é salvar. Se a pessoa recebeu, ela recebeu também a salvação. Se ela rejeitou o evangelho, ela recebeu também uma condenação. Então, esse é o aroma de Cristo. Para alguns, é cheiro, tá, de vida. Para aqueles que aceitaram Jesus. Mas para outros não. É cheiro de morte. Amém? Entenderam aí essa passagem? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está usando. Amados, a mensagem do evangelho traz vida para aqueles que aceitam. Mas representa morte e julgamento para aqueles que rejeitam. Portanto, amados, é só o que você precisa fazer, tá? É ter esse perfume na sua vida. É não perder as oportunidades, porque as portas vão se abrir, mas também vão se fechar. Amém? Precisamos, amados, mais do que nunca. Porque Jesus, apesar de que Jesus está voltando, a gente canta a volta de Jesus. Mas e nós estamos fazendo o trabalho que Ele deixou para fazer, amados, justamente para quando Ele voltar, o trabalho já feito, e aí nós vamos só apresentar o resultado do nosso trabalho. Apocalipse 3, 20, aliás, o julgamento aí, Apocalipse, vai justamente falar sobre isso. O Senhor vai mandar, você vai apresentar diante de Deus. E Ele vai dizer, mostra com as mãos aí. E você vai abrir as mãos. E vai mostrar as mãos cheias de cal. A enxada do Evangelho. Você está com as mãos carne viva. Porque você pregou o Evangelho. Você pregou o Evangelho. Independente se estava doendo ou não, se estava fazendo frio ou não, se estava chovendo ou não, você pregou o Evangelho. E Ele vai dizer, abre as suas mãos, mostre as obras pela fé. Mas aí, você vai ter realmente esses calos nas mãos para apresentar ao Senhor? Ou vai apresentar uma mão de bebê macia? Não sei o quê. Minhas mãos. Amados, o juízo está bem próximo. Muito mais próximo do que nós pensamos. Se o apóstolo Paulo, naquela época, já estava dizendo que Jesus estava próximo de voltar, tu imagina hoje, no tempo que nós estamos, os sinais estão aí, amados. Os sinais estão aí, amados, por todo canto. Olha a natureza. A natureza, amados, é a que mais expressa, é a que mais vai expressar a volta de Jesus. Quando Jesus, falando sobre a volta dele, ele disse assim, vocês não sabem reconhecer os tempos? Quando vai chover, quando não vai, quando é tempo de colheita, vocês não sabem representar o tempo. Assim vai ser a minha volta. Vendo uma matéria, lá na Antártica, está aparecendo grama com flores. Lá assim, um punhado assim, de graminha com flores. Coisa linda, maravilhosa. Mas os cientistas dizem que isso é um péssimo sinal. Não é para ter flores, devido à alta temperatura. Baixa temperatura, né? Alta, baixa temperatura. Tá? Não é para sobreviver nada de planta lá, devido ao alto frio que é ali. Mas por que estão nascendo plantas? Hã? Certo? Amados, ali é o ar-condicionado do mundo. Mas tudo que Deus faz é muito maravilhoso. Colocou ali aquele Antártica, o Polo Norte, tudo como um regulador de temperatura para a humanidade. Por que de onde foi que surgiu aquela geleira lá, não sei quantos bilhões de metros cúbicos de água, de repente se congelaram? E o mar está aí no seu limite. Né? Deus colocou o mar lá em Gênesis, diz que ele limitou o mar, pronto, limitou. Mas as geleiras estão lá com água. Diz que tinha um iceberg que descolou lá um dos outros. Ele é quantos quilômetros? 2.000 quilômetros quadrados. E ele está no mar derretendo. Ou seja, mais água que não deveria haver. Porque aquelas geleiras já foram criadas lá
Deus criou todas as coisas. As geleiras já estavam lá criadas lá. E o mar já foi limitado de água. Ou seja, não é para derramar mais água. Se derramar, vai inundar. Vai encher. Então, amados, Jesus disse que a gente olhasse para os sinais, para a natureza. E ele está aí. A desordem total. Nós vamos pagar um preço caro. Né? Por quê? Porque nós fizemos exatamente aquilo que era contrário à palavra de Deus que é estabelecida. Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, amados, qual é o trabalho da igreja? Salvar os perdidos. O mais rápido possível. Portanto, observe. Veja as portas abertas. Nós perdemos muito tempo. Conversamos com as pessoas normalmente. Mas peça uma oportunidade a Deus para poder entrar. Né? Ou espero a pessoa dar uma deixa, que é melhor ainda. Eu faço, geralmente, quando eu vou visitar pessoas que não são crentes, né? Eu sento na mesa, vamos comer, tomar um cafezinho, vamos. Eu fico só esperando a porta abrir. Aí a pessoa sabe, o pastor, a igreja, aquela coisa, e fala alguma coisa sobre Deus, eu digo, opa, a porta se abriu, agora vai entrar. Aí eles recebem. E aí? Aí agora eu trabalho na palavra de Deus do Evangelho. Ou eles salvam ou condenam. Certo? Isso. Verso 17, o apóstolo Paulo diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Não negociamos a palavra. Amados, eu nunca vi um evangelho a ser tão negociado. Parece que está na feira. Então, há uma negociação. Que negociação? O apóstolo Paulo diz: não negociamos o evangelho. Que negociação é essa? Amados, é tornar o evangelho flexível onde ele não é para ser flexível. É amenizar onde não é para ser amenizado. Tá? Onde tem cajado é cajado, não é flores. Não é bater costela havaiana. Se é necessário chicote, é chicote. Se é necessário amor, é amor. Esse é o evangelho da verdade. Mas estão negociando o evangelho. Não é assim, não tem problema não, deixa aí que Jesus, maravilhoso. Não querem mudar, reformular a Bíblia? O que é que vão fazer? Vão tirar justamente os textos que é confrontativo e vão deixar só as flores. Amados, o evangelho é completo. Ele tem flores, mas tem espinhos. Aí querem tirar os espinhos e deixar só as flores da palavra. Não é assim que eles vivem. As igrejas, supostamente igrejas, que têm as Bíblias, eles geralmente só pregam que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor. Querem mexer na Bíblia? Não, mas a Bíblia nós temos que reformular porque ela incita muita violência. Tem muita violência na Bíblia. Tem um Deus que mata. Tem um Deus que tira a vida. E o Deus que a gente conhece é o Deus do amor, o Deus da vida, é o Deus que tudo perdoa, é o Deus que lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Esse é o Deus que estão pregando. As pessoas entram e saem tão bom, tão suave, tão maravilhosa, com a vida cheia de pecado, altamente condenadas, mas enganadas, porque estão negociando esse evangelho. É um dos maiores riscos que os líderes correm, querer ver a igreja cheia, tá? Querer ver a igreja cheia, porque vai começar a ficar flexível a palavra de Deus. Achei interessante o Bruninho. Eu fazendo algo na vida dele, e ele disse: eu estava vendo umas pregações aí, depois do irmão da pessoa. Ele prega 10 minutos ali e ele sempre ouvindo, né? Ele disse: pai, eu comecei a ouvir, eu digo: não, isso aqui é só se foi a bateria. Pregações de alta ajuda, você pode, você tem
força, você vai, você vence, motivacionais, tá? Muito bom, com certeza, tem na palavra de Deus, a ministração, o contexto só existe um, mas a aplicação, vários, mas depende, né? E aí ele disse, não, pai, eu achei errado esse negócio. Eu estava começando a ouvir essas ministrações de não, a palavra de Deus, a Bíblia, não é só isso aqui não. Ele mudou de pregador, aí saiu do extremo e passou para o outro, né? Mas confrontativo. Então, meu filho, eu quero dizer aqui para você uma coisa. Tem alguém aqui que quer levar Jesus a sério? Amém. Glória Tem? a Deus. Glória a Deus. Já sei que vocês não acham muito pastor que vocês têm. Porque quem não quer levar Jesus a sério, mas pode ter certeza que vai procurar outra igreja. Meu pastor lá na Maraponga. Se um dia não obedecer, eu sou a bênção, mas massa. As pessoas, alguns falam, reclamam disso e daquilo, mas lá tem 500 que querem levar Jesus a sério. Porque sabe e conhece a palavra de Deus. Tá? E sabe que a palavra de Deus não é só flores. Principalmente quando a pessoa tem consciência de que a vida precisa consertar. Tá, amados? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra visando lucro. Vê esse negocinho para dar lucro. Meu amigo, esse negócio de crente dá lucro. Igreja dá lucro. Tanto que todo mundo diz, pastor, o pessoal procura logo o Corolla. Ele não está aqui, aquele azulzinho de 1996. 27 anos de uso. É pastor, já disseram isso para mim. Esse pastor, é pastor, não tem problema não, meu amigo, a baladeira estica é muito. Estudado, pastor. Essa é a mentalidade que as pessoas do mundo têm. Quando você diz que é pastor. Né? Tá certo? Ou tem dinheiro, ou então para os mais extremistas falam mesmo, são ladrão. Né? Por quê? Porque é justamente isso. Começa a negociar o evangelho e aí cai, meu filho, no engano das riquezas deste mundo. Tá certo? Antes, o apóstolo Paulo diz, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amados, não negocie o evangelho, não baixe o preço do evangelho para alcançar vidas, porque você não vai alcançar essa vida. Tá? É momentâneo e passageiro. E Jesus mandou a gente fazer foi discípulos. Certo? É um preço alto. Dá trabalho. Pergunta aos discipuladores aqui que não dá. Se não dá trabalho para discipular, dá, meu filho. Porque tem que sentar, tem que tratar, tem que corrigir, tem que amar. Tá certo? Precisa amar. E não é por interesse. Não é por interesse. É pelo que Jesus já fez por mim e você. Gratidão? Sim. Mas nunca vamos conseguir pagar. Mas podemos ser gratos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Não é? Certo? Rendei graças ao Senhor. Amém? Amém? Amados, o apóstolo Paulo amava a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo era um homem pobre. Trabalhava fazendo tenda. Mas era rico na graça de Deus. Havia o amor dele pela igreja do Senhor Jesus que está aí. Pagava um preço alto. Então você está faltando este amor na igreja. Para pagar um preço para que vidas sejam alcançadas. Não, acho que eu não vou, não, estou meio assim. Acho que eu vou ficar em casa, vou nessa rede, tomar vinho de coco. Depois eu vou lá. Mas não entendemos o que é pregar o evangelho. Não entendemos o que é sacrificar para que uma vida seja alcançada. A gente parece que ainda não entendeu. E muito mais nesse mundo que nós estamos vivendo. Agora eu acho interessante que quando é uma visão carnal, meu filho, paga o preço. Se você, não, vai, tem que chegar lá tal hora da manhã, me acorda, nem dorme de noite. Não, vai ter que pagar isso tanto, eu faço um empréstimo. Agora já a prova de Deus, não. Se não dá, tem pouca grana, talvez. E aí começa o muro das lamentações. A dificuldade que nós criamos e levantamos para tentar se justificar diante de Deus. Mas para com as coisas do mundo não é assim, acho tão engraçado. Paga um preço tão alto, mano. As pessoas estão aí no carnaval, vendem até o que não tem. Pede dinheiro emprestado, porque tem que estar lá no carnaval. Agora já nós, para fazer a obra do Senhor, é uma dificuldade tão grande.
Botamos tanto obstáculo. Não tenho tempo, é porque isso, é porque aquilo. Eu não aceito justificativo. Eu não aceito justificativo. Porque nós sempre temos justificativas, amados, para dar. Para a nossa falta de compromisso com a obra de Deus. Por quê? Porque a igreja está acostumada a estar só na igreja. É os crentes de banco, os crentes de cadeira. Pensamos que a sua bênção, propósito, envelope, a igreja é egoísta, filho, só pensa nela mesmo. E depois pensa nela e de novo nela. Não pensa nas vidas que estão morrendo e perecendo lá fora. Que estão nas praças, que estão aí por todos os lugares. Eu espero que essa igreja seja uma igreja diferente. Ela não só ame aqui dentro, mas ela ame lá fora. Quem amar aqui dentro é muito bom. Todo mundo bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, maravilha. Eu quero ver lá fora, sujo, pessoas vomitadas, pessoas fedorentas. Você já se abraçou com uma pessoa aqui? Você não sabe nem quando foi que tomou banho? Já deu um abraço com uma pessoa que você não sabe nem quando foi que tomou banho, toda suja. Isso é o Evangelho. O Evangelho, meu filho, não é dispostos para alcançar uma vida. É na alegria ou na dor, no cheiro ou na caatinga. É assim que eu digo para os casais. Muito bom, cheira bem. Ou fulano, tão bom, tão cheirosa, é bom, maravilhoso. Mas o Evangelho, meu filho, vai na contramão dos nossos sentimentos. Por quê? Porque é uma obrigação, é uma ordem. Jesus disse, talvez vocês vão, quando vocês estiverem vontade, tá certo? Quando vocês estiverem bem de vida, quando vocês estiverem... Não, Jesus disse, vão. Amém? Quero ver essa igreja expressar esse amor lá fora. Aqui nós estamos muito bem, graças a Deus, e devemos, com certeza. Mas eu quero ver lá fora, porque é o que vai fazer a diferença. É exatamente essa fragrância de Cristo, esse perfume de Cristo na tua vida, amado. Daquela pessoa que está fedorenta, que já faz não sei quanto tempo ele toma banho. E você vai lá e chega, Jesus te ama, e dá um abraço nela. Ah, meu filho, essa fragrância vai pegar nele também. Aquela cartinga vai ter que sair em nome de Jesus. Amém? E essa vida vai ser salva para a honra e glória de Deus. Amém! Glória a Deus! Vamos ficar de pé.